O apóstolo Paulo diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Como Jesus foi tentado em todas as coisas? Por exemplo, eu posso dizer assim, Jesus foi tentado a usar maconha, sendo que possivelmente nem havia maconha na época dele. Lógico que havia drogas e alucinógenos, com certeza, né? Isso é coisa antiga, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Jesus foi tentado a assistir filme pornográfico, por exemplo, se não existia na época dele. Nós vamos entender um pouco melhor isso, porque a Bíblia não mente. Se o apóstolo Paulo diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, é porque é verdade. Tá, então, o que nós vamos ver aqui é que todas as tentações, elas têm alguns poucos princípios por trás delas que acabam abrangindo qualquer tentação. Nós chamamos essa mensagem de os 4 P's, a letra P, tá? Mas nós vamos acrescentar um 5º P nessa mensagem, tá bom? Então, toda essa mensagem está baseada em Mateus capítulo 4, quando Jesus enfrentou a Satanás no deserto. Jesus não foi lá de vontade própria, né? Eu vou lá enfrentar Satanás, não foi assim que aconteceu, mas aconteceu. Uma batalha no deserto que seria necessária no início do ministério de Jesus aqui na Terra. Então, depois de ter jejuado 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Satanás aproveitou esse momento de fraqueza de Jesus e chegou lá e falou assim: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então vem aqui o primeiro P, paladar. Jesus foi tentado no paladar, no apetite. Essa foi a primeira tentação de Eva, não é? No jardim, tentação do apetite. Então, a pessoa que consegue controlar o seu apetite, ela consegue controlar muitas coisas na vida dela. Ela vai evitar ser derrotada para muitas tentações. Mas Jesus deu uma receita aí. Ele fala assim, em resposta a essa tentação, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, isso é uma mensagem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, essa é outra mensagem. Ele deu 2 receitas aqui de como vencer o apetite. Primeiro, saber que nós não vivemos para comer, nem só de pão viverá o homem. Nós comemos para viver. Esse é o ideal de Cristo. Ok? Então, o cristão, a menos que ele tenha uma doença, ele não era para ser gordo, obeso. A menos que ele tenha uma doença, olha o que eu estou falando. Porque se ele controla o apetite, ele vai ter uma forma física mais saudável, ok? Aqui não é questão de estética, tá bom? Muitos hoje da esquerda estão tentando falar da gordofobia, né? Ah, não, mas é preconceito. Não é preconceito, gente. Os médicos deixam bem claro, a gordura, ela é prejudicial à saúde, né? Isso não devia ser nenhuma discussão, né? Mas, enfim. Então, aqui o ponto não é nem só de alimentação. Temos que abrir a nossa mente. Se desse tempo, eu ia fazer um vídeo para cada tentação, mas eu creio que vocês não teriam paciência, né, de seguir, de assistir todos os vídeos, então tem que fazer um resumão aqui. Mas a tentação do apetite, ela está ligada a muitas coisas na nossa vida, essa do paladar, né? Eu estou usando a palavra paladar porque para vocês poder lembrar do P, né? Primeiro P, então, a tentação do paladar. Então, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto do templo em Israel, e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem para que guiem, não deixe que você caia em seus caminhos. Então, não tropece em pedras, né, no seu caminho. Então, aqui,
Satanás usa um texto bíblico mal aplicado, né? Oculto em algumas palavras, para derrubar Jesus. Havia uma profecia entre os judeus que dizia que quando o Messias viesse, ele ia aparecer no pináculo do templo e ia descer de lá. Então, Satanás estava querendo convencer Jesus, olha, você vai cumprir a profecia, né? Se desce, se atira daqui, porque você vai ser protegido. Então, aqui vem o segundo P, presunção. Jesus foi tentado a ser presunçoso. O que quer dizer isso, né? Quer dizer assim, você abusar da proteção de Deus, abusar da misericórdia de Deus, achando que Deus tem, assim, uma dívida com você, uma responsabilidade de te salvar de toda e qualquer situação que você resolveu escolher. Eu vou fazer isso, não está certo, mas... Então, esse P da presunção, nós temos muita gente presa. Tem gente na prisão que achava que fazendo o errado, e mesmo assim eles seriam protegidos por Deus. Estou falando de cristãos, não estou falando de um bandido comum, não. O cara teve um momento ali, dava para ele ganhar um dinheiro de forma ilícita, e ele achando que Deus ia protegê-lo, não importava o que ele ia fazer, e aí não é assim. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa é a segunda tentação, presunção, tá? Então, eu lembro quando, muitos anos atrás, eu lia a revista Adventista, ela tinha uma página de pessoas da fé que morreram. E sempre eram pessoas idosas. Quando você via jovens, eu lembro assim, um jovem, por exemplo, de 24 anos de idade, olha, mas quase todos os jovens que estavam mortos estavam assim, acidente de carro. O que é isso? Foi a presunção que eu estou falando. Provavelmente o excesso de velocidade, alguns casos pode ser até embriaguez, mas vamos, no modo geral, excesso de velocidade que o jovem acha, né? Assim, então abusa, né? Ou tem uma moto, um jovem cristão tem moto e abusa, e na presunção acha, não, Deus vai me proteger, os anjos estão aí para isso, né? A obra deles, eles vão me proteger, eu vou fazer e pronto, né? Ou eu vou me envolver emocionalmente, vou ter um relacionamento com um incrédulo, mas vai dar tudo certo. É a vontade de Deus, eu tenho certeza, é destino, Deus vai me abençoar, mesmo numa situação assim, numa relação ilícita, Deus vai me abençoar, é presunção. Isso não é fé, isso é presunção. Eu já ouvi falar de cristãos que iam num crediário fazer dívida, sabendo que não ia ter dinheiro para pagar, porque disse que eles estavam forçando Deus a abençoá-los. E eles falavam que isso era certo, era bíblico. Se você força Deus a te abençoar. Veja, isso é uma presunção, né? Essa pessoa que dizia isso, a principal, ela sempre foi despejada de aluguel, tá? Tem muitas dívidas e acabou saindo dos caminhos do Senhor por causa disso, né? Achando, não, eu vou fazer, eu vou comprar, na hora de pagar, Deus proverá, mas Deus não proveu. Não brinque com Deus. A resposta de Jesus é: não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Não ponha Deus à prova. Então, nós vimos dois P's até agora. Primeiro, paladar, e o segundo, presunção. E as receitas de Jesus, já falamos, vamos continuar. Depois leia Mateus 4 para você melhorar isso, né? Entender melhor. Ore, medite, amplie o que eu estou falando aqui. E então, a última tentação, Satanás mostra todos os reinos do mundo numa visão para Jesus e fala, olha só, olha, né? Ele escondeu as misérias que existiam no mundo, só mostrou para Cristo tesouros, palácios, coisas lindas, lugares lindos. E aí falou, olha, eu te entrego tudo isso se você prostrado me adorar. Então essa tentação é a tentação do poder e a tentação da posse. Eu vou pôr dois P's aqui nessa.
A posse, que Jesus, se a posse de tudo isso, você vai ter poder, 2 P's. E aí Jesus fala assim, qual foi a resposta de Cristo? Ao Senhor adorarás. Né? Então, e só a Ele servirás. Então, Jesus diz, quando você está sendo tentado em posses e em poder, Ele diz que você precisa adorar mais, você precisa servir mais a Deus. Essa é a receita. Parece estranho? Talvez, mas é a receita que Jesus deu. Jesus venceu a tentação de ter posses exagerada. Não estou falando de posses, as coisas que você precisa, mas estou falando assim, você chegar ao ponto de não ajudar ao próximo, tanto que você quer posses, né? E você quer poder, você gosta de dar ordens, né? Você gosta sempre de estar por cima, você tem prazer nisso, um prazer doentio, desequilibrado, né? Então, é muito complicado essa síndrome do chefe, né? Você acha que você é o chefe, né? Isso tem muito nas igrejas, né? A pessoa está ali e pensa que manda na igreja, né? Quer mandar nas pessoas, né? É um ditador dentro da igreja, dizendo o que elas podem e o que elas não podem fazer, assim, nas mínimas coisas, né? Não estou falando de doutrinas aqui, de ensinamento, estou falando assim, vocês têm que fazer isso porque eu estou falando, né? Tem que me dar dinheiro aqui para a igreja, que vocês têm, sabe? Esse tipo de coisa, ok? Então, isso é uma tentação. Nós temos essa tentação do poder e das posses, né? E a receita de Jesus qual foi? Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Em outras palavras, Jesus está falando, quando você está sendo tentado nessa questão das posses e na questão do poder, você não está adorando a Deus o suficiente. Você não está servindo a Deus o bastante. É muito sério esse assunto. E esses 5 P's que eu falei, qual foi? Paladar, a presunção, eu falei do poder, né? Posse, ok? Todos esses, está faltando um aí. Mas enfim, revê o vídeo aí. Eu estou correndo aqui por causa do tempo. Então, se falta... todos esses P's estão por trás de qualquer tentação. Qualquer tentação que você tem na vida, vai ter um desses P's aí, ou talvez 2, eles estão muito ligados, tá? Eles estão muito conectados, isso é sério, e se você está sendo tentado, se você quer vencer, Jesus deu a receita. A receita começa com está escrito, e aí vem o complemento. Leia Mateus 4, estude o assunto, ganhe forças espirituais. Não estou falando aqui de religião, gente, estou falando de uma coisa muito séria. Tentação é um assunto muito sério. Como eu disse, pessoas estão na cadeia porque não venceram a tentação. Casamentos foram quebrados porque não venceram a tentação. E doenças foram contraídas porque a pessoa não venceu a tentação. Sabe que no mundo, né, falando de doenças, morre mais gente, muito mais por excesso de comida do que por falta de comida. Você sabia disso? Isso não é uma invenção da minha cabeça, é um assunto muito sério. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Ele nos dá agora o poder para que nós possamos fazer como Ele e sermos em Cristo mais do que vencedores. E Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, o vídeo o máximo que você puder. Se você puder nos ajudar financeiramente, repetimos muitas vezes, não temos patrocínio de nenhuma denominação, nenhuma empresa, ok? Então, por favor, colabore conosco, orem muito por esse ministério. Nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.